Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, hoje a gente vai falar um pouco da sabedoria que cura. Nós vamos aqui na introdução. Hoje eu não quero ensinar uma técnica. Aliás, os vídeos não são técnicos da terapia, não faz parte das técnicas da terapia, tá? Isso eu vou deixar bem claro aqui, porque os vídeos, eles são algo eu vou explicar aqui. Então eu quero dividir um segredo com vocês hoje. E eu chamo de segredo porque Deus, ele não revela certas coisas para quem apenas escuta. Ele revela para quem permanece, tá? Então vamos lá. Existe uma diferença entre conhecer a Bíblia e permanecer e permitir que a Bíblia conheça você. Existe uma grande diferença sobre isso. Eu vou te explicar aqui como. Eu não sento aqui e ligo a câmera só e falo por falar, falo besteira, vocês me vêm lendo aqui, tá? Eu vou dizer algo que está bem no fundo do meu coração, até mesmo para levar mensagem dentro da igreja. Eu acho que com muita sabedoria a gente tem que ter um esboço. Acho não. Eu tenho certeza dentro do meu coração, porque muitas vezes o que a gente está levando ali, a gente está sendo conduzido pelo Espírito, tá? Só que o próprio Deus, ele nos dá a sabedoria para a gente conduzir de uma forma plena, sabe? Porque ele vai se revelar, é ele quem vai conduzir. Mas anterior a isso, existe um estudo, existe o silêncio, existe a oração, existe o jejum, e assim para esse projeto aqui também. Não foi algo que saiu da minha mente que eu achei que foi, vou colocar ali porque eu acho que é assim. Não, aconteceu de verdade na minha vida. Hoje mesmo eu estava vendo alguns vídeos antigos meus, quando Deus me usava lá atrás, e realmente é dessa forma que tem que ser, com estudo, oração, jejum, e trazer a palavra com sabedoria e discernimento, e sem ser ignorante, sabe? E muitas vezes a gente quer trazer alguns versículos somente, mas Deus, ele quer que a gente se aprofunde. Aí para a gente levar a mensagem, vai ser só o que a gente pensa? Não. Tem que ser revelação do Espírito. E revelação do Espírito existe um ensino, existe um estudo. Como eu disse, existe um silêncio, uma oração, um jejum. Esse vídeo vai ser curto, tá? Ele tem completo lá no canal do YouTube, tá bom? Tá acabando o tempo aqui, que é 3 minutos para as outras redes sociais. Mas vamos continuar aqui. O link tá na descrição da Bíblia, tá? Então existem noites em que eu digo para Deus: Senhor, eu não quero falar nada que venha de mim. E às vezes eu passo madrugadas em claro, falando com Deus. E não é uma, não é duas, são várias, porque ele se revela conforme a gente tem a vontade, a sede dele. Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá? As coisas que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo, foi porque foi revelação do Senhor para mim, tá? Então eu não vou trazer nada que não seja, e não se sinta como às vezes tem pessoas que fazem tratamento, né? E às vezes a pessoa leva como se fosse para ela. Não é, tá? Pode ficar tranquilo. O que eu estou trazendo aqui é porque essa mensagem ela vai ficar salva, e eu preciso sim esclarecer isso, porque o Deus, ele tá tocando no meu coração. Não é feito nada de qualquer jeito. Não é feito nada de qualquer jeito. Existe sim uma ordem e decência sobre isso aqui, com todo respeito ao Senhor, e eu vou continuar. Então, se a palavra não nascer primeiro do meu coração, eu prefiro ficar em silêncio. Então não adianta nada eu abrir a Bíblia, pegar um versículo bíblico e trazer para você aqui, se eu não estudar primeiro. Porque vai que o Espírito Santo me confronta aqui e aí eu falo assim, meu Deus! E na hora, como Deus faz comigo, porque todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu estudo, o confronto ele é pra gente primeiro. Entende? Não é sobre mim não, é sobre o que está na Bíblia, sobre o que Deus ele quer trazer. E aí eu choro, eu clamo, eu me derramo na presença dele. E aí eu vou no mais profundo ter revelação do Espírito em cima do altar, ou aqui trazendo para vocês, e ficar do jeito que eu fico com o Senhor no secreto. Nem Jesus
Nem Jesus fazia isso. Jesus, ele orava e perguntava o que Deus queria, a direção que Deus queria lá no Getsemane, muitas vezes. Por quê? Porque ele precisava daquilo. Ele se derramava ao Pai. No deserto ele teve dores, angústias, aflições. O Satanás perseguiu ele. E o que ele fez? Ele orou, ele buscou a direção, a sabedoria que vem de Deus. E é sobre isso que a gente está falando. E muitas vezes Deus primeiro ele confronta. Se ele vai me confrontar, eu vou num altar ou trazer uma mensagem aqui sem permitir que Deus me confronte primeiro? Não, eu não posso fazer isso. É diferente, não é esperar que lá em cima do altar ele me confronte. Não, ele vai me confrontar no particular. E eu vou ver o que ele quer que eu traga de mensagem. Entende? É isso, é sobre isso. Imagina eu lendo aqui um capítulo para vocês, isso aqui que Deus me revelou, e trazer de qualquer jeito. Eu não posso ser uma pessoa que não tenha antes aprendido o que Ele quer de verdade para mim, que o Espírito Santo está me revelando, entende? Outra que o vídeo iria ficar 10 horas a mais, né? Vamos lá. Então primeiro Ele corrige, primeiro Ele me faz chorar, muitas vezes, não são poucas, são muitas. Primeiro Ele cura uma parte dentro de mim, e só depois Ele permite que eu compartilhe a mensagem. E é assim que grandes líderes fazem, tá? Não é somente eu, não. É por isso que quando eu falo de cura, eu não estou falando de um livro. Eu estou falando de cicatrizes. Quando eu falo sobre a dor, não estou repetindo frases. Não estou repetindo frases. Eu estou lembrando de noites em que eu achei que eu não conseguiria continuar. São testemunhos vivos. Eu estive com Deus e Ele se revelou a mim. Foi com lágrimas, sim, foi com dor, sim, foi com muita coisa para Ele trazer uma revelação para mim. Não foi fácil, não foi assim, eu li não é assim que funciona. Por isso que a gente tem que se aprofundar nele. Então o método alma, ele nasceu nesse lugar. Não nasceu em uma sala de reunião. Não foi uma sala de reunião. Eu me emociono até agora, porque eu sei o que eu vivi e como Deus revelou essas coisas para mim. O método alma, a gente trabalha com travas, com ressignificações, sabe? É algo mais profundo que tem transformado vidas e não é de agora. Não é de agora. Não é de agora. Ele não nasceu na sala de reunião, como eu falei para vocês aqui, não foi assim, simples. Não nasceu em uma faculdade, não foi assim, não foi. Nasceu entre lágrimas, oração, Bíblia aberta e coração dizendo: Deus, se o Senhor conseguiu me levantar, me ensina a levantar outras pessoas que estão com aflições, que estão com dores, que estão passando por dificuldades. Foi assim que eu comecei a entender uma coisa. Tudo começa na sabedoria, tudo. Não na inteligência, não na experiência, na sabedoria que vem de Deus. E o que mais me marcou, eu vou falar aqui para vocês, que eu anotei, quando eu descobri que antes mesmo de existir o ser humano, antes de existir qualquer montanha, qualquer mar ou qualquer estrela, a Bíblia já falava da sabedoria. A própria palavra diz. Olha o que Deus fez. O nosso Pai fez. Olha isso. O Senhor me possuía no princípio da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Quando preparava os céus, aí eu estava. E você consegue, isso está em Provérbios 8, 22, 27. Por que eu trago sempre a reflexão, o contexto bíblico, para você entender que realmente isso é da Bíblia? Não é sobre mim. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas com Ele, à luz da palavra dEle, eu só estou sendo um instrumento. E se Ele quer eu desse jeito, porque eu falei, quantas vezes eu tentei mudar? Falei, Pai, eu preciso ser mais séria, Pai, eu preciso ser menos emocionada. E Ele falou, não. E Ele me confirmou de novo, você não tem que mudar, você tem que ser realmente aquela Cláudia que as pessoas olham na rua e as pessoas gostam de você. Por que você vai mudar por conta de paradigmas de religiosidade? Porque você não vai mudar, você tem que ser quem você é. E glória a Deus por isso, porque eu vou continuar sendo quem eu sou.
Eu não vou mudar esse meu jeito, porque assim tem alcançado vidas e pessoas que não entendiam muitas coisas passaram a entender. E não é sobre eu, é porque as pessoas se identificam. Sabe aquela história de quem muito é curado, muito perdoa? É o meu caso. Eu fui muito perdoada, então muito eu perdoo. Eu fui muito amada, então muito eu amo. Eu não consigo ser diferente. Existem pessoas que são mais duras de coração, mais secas, porque elas não viveram o que eu vivi, o que você viveu. Entende? Entenda isso, entenda esse segredo. Às vezes a gente, nossa, mas a pessoa é tão dura. Ela não viveu 1/3 do que a gente viveu. Ela não foi perdoada 1/3 do que a gente foi perdoado. Por isso que a gente tem facilidade de amar e de perdoar o outro. É por isso que ela não tem essa facilidade. Entende? Eu tenho essa facilidade. E se eu reconhecer o meu erro, mesmo que eu tenha que sofrer as consequências, eu vou sofrer as consequências. Mediante qualquer erro que eu tiver nessa terra. Eu não vou fugir do meu erro. Então, aqui mesmo em Provérbios está destacando o quê? Que a sabedoria, ela não é algo palpável, mas ela é algo que a gente deve buscar e procurar. E mais diante da Bíblia ainda declara assim, em Provérbios 3, anterior, 3:19, fala assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento estabeleceu os céus. Então isso significa que o Senhor, lá em Provérbios 8, fala assim: o Senhor me possuía no princípio da obra. Se fala o Senhor me possui, então isso significa que a sabedoria não é só algo inexistente, é algo que existe, é isso? É isso? Vamos seguir aqui, ó. Vou explicar bem profundo. Isso significa que a sabedoria não é um detalhe da vida cristã. Ela faz parte da própria criação. Desde o início de tudo, a sabedoria já existia. O próprio Deus, a sabedoria fala aqui, ó. A sabedoria está falando em Provérbios 8. O Senhor me possuía, que era a sabedoria falando. Entende? Ela fez a parte da criação. O universo nasceu envolvido pela sabedoria de Deus. Então, porque tantas vezes tentamos construir a nossa vida sem buscar a sabedoria que vem de Deus. Não é sabedoria do homem não, do mundo, né? É outro tipo de coisa aqui. Hoje eu entendo que Deus não começou me dando respostas. De jeito nenhum, não foi assim. Ele começou me ensinando a buscá-lo no mais profundo. No mais profundo. E todas as vezes que ele me deu revelação, eu sempre gostei de anotar ou trazer em vídeos. Porque não é algo do meu coração, não. Não é do meu entendimento, do meu coração. É do meu coração que vem do alto. É uma revelação dele. E quem encontra a sua sabedoria encontra a direção para viver. Além do propósito. Além da fé. Porque não é fácil. É por isso que eu anoto tudo. Eu falei aqui pra vocês já, tá vendo? Que eu anotei e já falei antes. Não porque eu tenho medo de esquecer. Não é por isso que eu anoto, não. Eu não tenho medo de esquecer. Mas porque essas revelações não podem permanecer a mim. Porque elas não pertencem a mim. Entende? Essas revelações não são minhas. Aí eu vou ser egoísta se eu falar assim: nossa, tá bom, eu entendi, Deus, obrigado, o Senhor tá fazendo na minha vida, eu entendi tudo e agora eu posso viver. Tá, mas se Ele me chamou para não guardar para mim isso, eu vou fazer diferente do que Ele me pediu e não vou anotar? Eu vou anotar, para não esquecer nada quando eu for falar. Você acha que eu ia lembrar de tudo isso aqui para falar? Ele me deu a revelação antes. Imagina uma coisa, se um dia eu partir, eu desejo que os meus filhos, meus pacientes, as próximas gerações que quiserem ouvir, encontrem isso escrito ou aqui gravado. Salomão, ele escreveu
alguns livros de provérbios, ele não escreveu todos, tá? Ele escreveu alguns, a grande maioria, né? Davi também escreve, mas Salomão deixou pra gente, né? Uma grande parte. Você entende que lendo Provérbios, grande parte que Salomão escreveu, ou Hebreus, alguma parte assim, você entende que ele está sendo relembrado, que através da vida dele, que foi escrita ali na Bíblia, que Deus revelou para ele, em sonhos, em palavras, em tantas coisas, e ele foi escrevendo, hoje serve para mim, serve para você. Então eu não vou deixar de anotar, porque eu aprendi assim. Eu aprendi assim, foi o que Deus me revelou. Ele falou, filha, escreve. Escreve, ele quer que eu escreva um livro. E eu tô falando aqui porque ele falou, quando você não colocar em prática, isso eu não escrevi que eu tenho que escrever um livro, mas eu já comecei a escrever o livro. Sabe quando você escreve uma carta e você fala, pai, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa? Eu não escrevi que eu quero escrever um livro. Mas tudo do método Alma, ele já é além do que um livro. É uma técnica, é um método, é muito mais profundo. Só que mesmo assim, eu sei que Deus quer que eu deixe um livro dessas coisas que ele me ensinou, que ele tá me ensinando, né? Que a gente vai morrer aprendendo, eu não sei nada. Quem sabe tudo é ele. E eu vou falar uma coisa. Muitas vezes eu falei assim, eu não vou ficar falando isso, porque daí eu tô expondo. E aí ele fala o contrário. Hoje mesmo eu fiz um post falando de um evento que ele quer que eu faça. E eu falei, não, pai, quando for então fazer, ele falou assim, você vai fazer agora, porque se você não postar, você não vai fazer. Ah, tá bom. Então não é sobre mim. E aí a mesma coisa aqui. Porque às vezes a gente fica, quem sou eu, né, de ir na internet falar, quem sou eu para escrever um livro, quem sou eu? Você acha que não existe isso? Existe esse conflito. Mas aí eu vou lá e peço a direção para ele. É isso mesmo, pai? Quando ele me confirma, aí eu sigo em frente e faço. Então, porque ele nunca foi sobre mim, e sim, sempre foi sobre ele. Nunca vai ser sobre você, vai ser sempre sobre ele. E se hoje alguma palavra tocar o seu coração, não olhe para quem está falando, no caso eu. Olhe para o que Deus está falando para você. Quantas vezes dentro da igreja a gente vê gente louvando para o homem ver, usando o seu ministério para o homem, atingir o homem, tocar o homem, olha o que eu faço, olha o que eu... Aqui não é sobre mim, não é porque eu quero aparecer meu rostinho na internet e tudo mais. Entende? Todo mundo quer, a maioria, não são todos, não vamos generalizar, né? Mas muita gente quer fama. E eu falo pra Deus, a fama, se ele der, se ia acontecer, porque ele, sabe José quando teve um sonho? Deus me revelou, Deus me mostrou claramente como seria. Isso eu não vou falar aqui, porque é uma revelação particular. Mas se acontecer de explodir isso que Deus me deu de revelação, glória a Deus por ele. Não é sobre mim, não é sobre a minha pessoa. Não é sobre mim, não é sobre você. Tudo que ele te chamar para fazer, sempre vai ter uma, será? Por isso de buscar a sabedoria, porque quando a gente busca a sabedoria, eu vou explicar como que a gente tem que buscar sabedoria. Eu perdi uma joia dentro de casa, algo valioso. Eu não vou parar tudo que eu estou fazendo para encontrar essa joia? E na Bíblia diz isso, para a gente buscar a sabedoria dessa forma. Entende? Como a prata. Não vou lembrar o contexto completo, mas na Bíblia diz isso. Então a gente tem que buscar a sabedoria. Vamos supor, Deus me livre, eu perder esse colarzinho aqui, que eu amo tanto, que foram minhas filhas que me deram. Eu tenho, não é nem material isso aqui é um sentimento que eu tenho, porque além de ser minhas filhas que estão no colar, ainda foram elas que me deram. Então o sentimento que eu tenho por ele é, nossa, eu vou perder. Meu Deus, eu vou caçar até eu encontrar. A sabedoria é assim. Você não vai caçar 5 minutos, você não vai caçar 10 minutos, não encontrei, deixa pra lá. Não. Você vai caçar ela até encontrar. Entende? Então é pedir. Você vai pedir ela. Tá? Você vai pedir ela. Sabedoria, eu preciso de você.
Lembra que Salomão pediu para Deus a sabedoria, mas ele não falou assim, pai, me dá sabedoria? Não. Ele falou, pai, me dê sabedoria para eu poder julgar, fazer de uma forma correta com o povo. Porque naquela época ele era juiz para julgar, o rei Salomão, quem é rei serve para julgar, serve como uma liderança, uma autoridade, né? Entende? E aí eu pensei, eu falei assim, nossa, então se Salomão pediu a sabedoria para isso, eu vou pedir sabedoria então, para Deus me ajudar então a curar as pessoas. Porque não vai ser eu fazendo, vai ser ele. Entende? De alguma forma as pessoas elas vão se conectar comigo, entende? Eu lembro quando eu me converti, eu nunca falei isso. Quando eu me converti, eu dentro da igreja lá, tinha um pastor que eu sou apaixonada nele, as pregações dele, só que eu parei de assistir agora, porque tudo tem o seu, né, seu tempo. Hoje eu tô assistindo outra liderança e acompanho ele. Eu acho a coisa mais sábia do mundo, é você acompanhar quem tem bons frutos, sabe? Eu acompanho mesmo, ouço, escuto e guardo dentro do meu coração. Buscar a sabedoria, sabe? Na internet, buscar, não é só buscar assim mesmo, orando, mas ir atrás dela mesmo. E aí eu vejo muita mensagem. E aí isso toca dentro do meu coração, no mais profundo. Essa pessoa é tão sábia e você vê os frutos dela. Entende? Então você conheceu os frutos. E muitas vezes eu falo assim, porque quando alguém me disse, né? Falou assim, mas olha aí, saindo, fazendo o que quer, depois que eu saí do caminho do propósito, né? Porque eu não me achava digna. Não é porque eu queria me perder, é porque eu não me achava digna de falar a mensagem de Cristo. E aí, eu fui... Opa, fugiu. Tá vendo como é bom a gente anotar? É por isso que eu anoto. Aí eu vou falar aqui, lembrei. Quando eu me descobri, né, adolescente, eu tinha muito problema na escola, tá? Muito problema. Eu não conseguia tirar notas boas, mas quem eu era, os professores ficavam com dó, porque na hora que estava lá ensinando matemática eu sabia falar, mas na hora da prova eu não conseguia pôr no papel. Eu era muito assim. Português também, e aí minha mãe ia nas reuniões, os professores falavam, olha, a Cláudia ela é muito inteligente, ela não consegue passar pro papel, mas a gente está passando ela de ano não pelas provas, mas sim por quem ela é dentro da sala de aula. E antigamente não era assim não, viu? Hoje em dia que tem o estudo para saber quem tem TDAH, quem tem alguma déficit de atenção, alguma coisa assim. Na minha época não tinha não. E os professores ficavam com dó, porque eles viam meu comportamento, eles viam quem eu era, a minha personalidade, entende? Desde lá de antes. Eu já era assim. Mas esse é o fruto que vem de Deus. E aí eu pensava assim, eu falava assim, será que eu vou passar, né? Será que vai? E conseguia, porque Deus ele já estava comigo ali, preparando o meu caminho. E eu sempre tive muita dificuldade para aprender, para gravar as coisas. Então você entende que se hoje eu conheço um pouquinho, isso eu vou me emocionar, porque todas as vezes eu sei que é Deus quem está fazendo, é Deus quem faz. Todas as vezes que eu for falar dele, se tiver algum tipo de revelação, é porque foi ele. Porque eu não lembro das coisas, eu tenho dificuldade. Eu tenho algumas dificuldades que eu pedi para Deus me curar. E Deus falou assim, você é desse jeito, só faz o que eu te pedi. Se eu te pedir para você escrever e você vai levar a palavra escrevendo, é isso. Se alguém for contra, deixa aquela pessoa que for contra, eu vou tratar, vou cuidar, mas faz o que eu tô te pedindo. Porque vocês acham que eu não queria ser a melhor, que tirasse a nota melhor, que fosse a melhor. Eu tentei faculdade 2 vezes, eu não consegui. Mas eu consegui fazer a terapia, porque a terapia fazia parte daquilo que eu vivia. Então eu consegui. Então eu consegui fazer um curso de terapia. E Deus foi dando, e conforme eu fui fazendo a terapia para mim, de tratamento para mim, Deus foi revelando coisas maravilhosas. Porque o curso que eu fiz não era cristão. Mas Deus foi mostrando à luz da Bíblia como é que aquilo podia ser trabalhado. Entende? E Deus foi me curando e me mostrando. Então quando eu sei que... Como eu sei que é Ele? Por tudo isso. Por tudo isso, porque não é sobre mim, é sobre Ele. É Ele quem faz, não sou eu. E com toda a humildade do mundo eu falo isso. E
não tenho vergonha nenhuma, não acho bonito, mas eu, com toda a humildade do mundo, eu falo que é Ele quem faz, é Ele quem sabe tudo. E voltando a quando eu me converti, eu nunca comentei isso com ninguém, mas Deus me fez lembrar que eu falava: Senhor, eu vou ter que mudar alguma coisa, Pai, tem alguma coisa que eu preciso mudar, e Ele falando que não. E Ele me mostrou que quando eu me converti, não foi por conta de Deus, foi por conta da igreja que eu frequentei, que eu amava, né, shows, e era numa casa de show. Aquilo me impactou, eu falei: é aqui que eu quero ficar. O preleitor que estava levando a palavra, lá, pastor, me encantou os olhos, eu falei assim: nossa, gostei, eu vou ficar aqui. E foi através disso que Deus se moveu na minha vida e me mostrou as verdades, me mostrou a realidade e foi abrindo os meus olhos. Então eu não tenho que mudar nada para levar a palavra, não. Eu tenho que ser quem eu sou, porque Deus me chamou assim. E assim Deus te fala hoje. Você tem que mudar o seu jeitinho às vezes. O que foge da Bíblia a gente tem que mudar, tá? Isso é sabedoria, por isso que eu falei da sabedoria. Mas o meu jeitinho, sabe, de ser muito sorridente, de olhar para todo mundo, e às vezes as pessoas interpretam isso de uma forma diferente, mas é o Espírito Santo que está em mim que me deixa nessa alegria, emocionada. E eu sou assim. Eu não tô sendo emocionada para brigar com ninguém, eu tô sendo emocionada no Espírito, naquela paz, naquele amor. Às vezes até mesmo na terapia, às vezes foge daquilo que tá trazendo ali, e aí tá tudo bem, porque é do jeito que Deus quer trabalhar naquele dia. Porque antes de cada paciente entrar, eu oro, eu peço a Deus, falo: Senhor, agora está chegando fulano, então vem aqui, move aqui céus e terras e trabalha, porque não sou eu, é o teu Espírito que está aqui. Eu uso o método, mas tem hora que não preciso usar o método, porque o método tá aqui, tá ali, tá o Espírito Santo junto, trabalhando, e tá tudo certo, tá tudo bem. E é isso que Deus mostrou. E é isso. E é sobre isso. É a gente ter esse entendimento, agarrar nesse entendimento, saber o que Deus quer. Porque a sabedoria é tudo. É tudo, tá? É tudo que a gente precisa. Buscar a Deus para que Ele traga a sabedoria aos nossos corações e a gente consiga enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar, porque não é fácil, né? A vida é cheia de altos e baixos e problemas e tudo mais. Como diz uma música, tem uma música, eu não vou lembrar ela agora, que foi cantada na igreja ontem, que é do padre Marcelo Rossi, que aquela: se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece. Eu quero chegar na parte que ele fala do problema, porque ele fala que o problema é real, a gente é cheio de problema. Mas sabe o que em Deus a gente consegue amenizar isso? Sabe esse fardo? O fardo, ele vira, se torna leve, e quem carrega é Deus. Os problemas, eles existem. O problema é seu. Na música fala isso, que se a gente tiver um problema, eu não vou conseguir chegar até lá, mas fala isso na letra. Só que fala pra gente entregar os nossos problemas pra Deus, porque são nossos. Mas quem vai carregar ele para nós é Deus. O fardo se torna leve. Ele não vai deixar de existir. Às vezes vai, que às vezes seu problema é qual hoje? É um problema de saúde? Precisa de cura? Deus pode te curar. Mas primeiro ele vai te perguntar: é isso que você quer? Lembra lá, né? Da cura do cego? Eu não lembro se foi da cura do cego ou do paralítico. Que Jesus pergunta se ele quer a cura. O que queres que eu te faça? Porque muitas vezes a gente não quer sair dessa paralisia, a gente quer continuar na mesma. E aí ele convoca, ele fala: o que queres que eu te faça? Mas você: mas eu te chamei para me curar, você tá perguntando o que é que eu faço, que você faça? Como assim? Mas ele foi bem claro, eu falei: eu quero. É mais ou menos isso que a gente trabalha no método,
Se a pessoa quiser a cura, ela vai conseguir, porque ela vai abrir a mente dela, expandir e vai ouvir tudo que tem para ouvir e vai colocar em prática. Vai desabafar também, vai chorar, vai colocar todas as atividades em prática e vai sim estar melhor. Ou, né? Não, a pessoa pode não querer. E se ela não quiser, não tem quem faça, porque a própria palavra diz isso. Não é buscar e me achar, é isso. É esse o fundamento, tá? Então é isso. Eu quero que Deus te abençoe a sua casa, a sua família grandemente. E não se esqueça que não é sobre mim, mas sim sobre Ele. Não é sobre você, é sobre Ele. E pode ter certeza que a hora que você entender isso, a transformação de cura, ela virá. O problema não é nosso. Ele é nosso, mas Deus torna mais leve. Entende? Às vezes a gente tem um problema que a gente não consegue passar por ele. Ele vai existir tipo espinho na carne de Paulo, que eu sempre falo. Pode ser que ele vai viver, permanecer o resto da nossa vida. E tá tudo bem, né? Tem gente que julga, né? Igual quando eu tive que tirar o útero, algumas pessoas perguntavam pra mim: ué, mas se você não tem Deus, você não confia em Deus que Ele vai te curar? E era aquela pressão, opressão. Até mesmo meu ex-marido falava: ué, mas você não confia que Ele vai te curar? Confiava. Mas ele falou pra mim, ele falou assim: o que eu vou fazer é antecipar a sua cirurgia. Mas por algum propósito, eu não tinha mais útero. E eu vou fazer o quê? Deus sabe que eu tive fé. E por muitas vezes o inimigo vinha me acusando e falou assim: você não tem fé. Você não tem fé, por isso que Deus não está te curando. Presta atenção, para de ouvir um pouco o homem e passa a ouvir mais o Espírito Santo. Amém? Deus te ama. Amém? Fica com Deus.